Na data de hoje, 21 de setembro, Stephen King, o mestre do terror e do horror, está completando 78 anos. Eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, Mônica Leitora Erudita. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações assim. Todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixe um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livros, de literatura e programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal vai crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, arroba Mônica Leitora Erudita. Fica aí a dica também para você me seguir no Scooby. Eu vou deixar na descrição do vídeo o meu novo Scooby. E deixarei também minha wishlist, caso você queira me ver algum mimo de presente. E sempre peço, na compra de qualquer produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Eu sempre gravei, de uns anos para cá, no meu antigo canal, Próximo Livro é o Melhor, sempre nessa data do aniversário do King, uma homenagem, falando sobre leituras do autor. Ano passado eu gravei, mas li pouco. E esse ano, 2025, com retorno a frequentar a Biblioteca Pública do Estado, o mix de possibilidades de leitura aumentou. E por isso, mais ainda, eu quero trazer dicas de leituras de obras que eu li, né? E fiz assim uma seleção aleatória. Alguns livros dos quais eu irei citar não estão aqui porque foram pegos em biblioteca, mas eu quero deixar como dica, número um, Pistoleiro. Para quem não conhece, é um livro da série A Torre Negra. É um livro de fantasia que é uma série de fantasias, melhor falando, que mescla vários outros gêneros, como ficção científica, terror, horror. E eu li até agora, a data da gravação, até o volume 3. Mas, para mim, o primeiro foi o melhor até agora, mesmo que os outros sejam sequências, continuação. E eu acho que no término da saga eu vou entender que é só um livro mesmo. Mas o Pistoleiro é muito bom, porque, para mim, fala sobre Roland, que é o pistoleiro que ele está a um calço de chegar a esse lugar em que ele é atraído à torre. E ele passa por vários universos, vários mundos. E é muito bom perceber isso, assim, na sequência da leitura dos livros. Essa mudança de cenário, às vezes é um deserto, às vezes é um lugar de praia, às vezes é um local de faroeste. E gostei muito da leitura, o volume 2 e o 3. Eu li, inclusive tem resenha, eu acho até o volume 1, 2 ou 3 e 3 lá no meu canal. Vão lá, conheçam, se inscrevam. Um canal que eu geri durante quase 6 anos. Perdi o acesso porque não consigo mais acessar, mas ainda tem muito conteúdo bom, né? Quase 6 anos de produção. E lá tem as 3 resenhas das leituras. A partir do momento que eu for lendo outros, eu vou fazer a resenha desse meu canal atual, tá bom? E outra leitura que eu gostei muito, e acho que foge bem da perspectiva do autor, é o Olhos do Dragão, Os Olhos do Dragão, que é uma fantasia, que tem elementos também de terror, mas ali a gente vai ver bem personificado a história de um reino. Pedro e Thomas são irmãos gêmeos que, ou melhor, eles não são gêmeos, eles são irmãos que vivem com os pais naquele reino. O Pedro, ele é o predileto da mãe, o Thomas o pai, ou melhor, Pedro é o predileto do pai, Thomas da mãe, mas Thomas tem muito ciúme do Pedro, e por causa da influência de Frege, ele começa a arquitetar um plano contra seu irmão, fazendo com que seu irmão seja acusado de um crime e com isso afastado do reino. E seu irmão Pedro, ele fica muito tempo numa torre preso, mas depois ele consegue escapar, consegue desvendar esse grande vilão, desmascarar esse grande vilão que é o Flag, e de uma certa maneira o Thomas, seu irmão, se redime. O final é um pouco meio em aberto, mas é muito bom.
e acho que lembra um pouco aquela ideia da briga, é, dos primórdios bíblicos de Adão e Eva, em que Caim se opôs a Abel e, por ciúme, traiu seu irmão, matando. E aqui não tem esse evento morte, mas tem essa questão do ciúme e da traição. Então, penso que o Stephen King ele se inspirou um pouco nesse drama familiar para trazer essa história. E um outro que eu não tenho em mãos, que é uma história que eu amo, porque de tudo que eu já li de terror e horror, mesmo gostando de romances, de histórias únicas, eu acho que o mais que me pegam são os contos, mesmo quando são em novelas mais extensas. E ao cair da noite, eu peguei na biblioteca, tem contos ótimos, e vou citar apenas um, que é o conto N, que depois foi adaptado para os quadrinhos. Tinha muita curiosidade em conhecer essa história, achei boa, mas confesso que fugiu totalmente do que eu esperava. E o final ele é em aberto, o N mostra um protagonista que tem um problema de toque e ele começa a fazer contagens e ele vai em busca de apoio psiquiátrico e quando ele se depara com aquele psiquiatra, o psiquiatra também passa a meio que desenvolver esse problema que o N tem e é um conto muito bom. Tenho curiosidade para saber como seria a versão graphic novel. Deve ser boa e aí fica a dica. Então, esses três livros eu li esse ano, de 2025, peguei-os na biblioteca pública e que maravilha, né? Essa possibilidade que temos de usufruirmos de livros em espaços públicos que são acessíveis a todos. E aqui vou falar agora de outras leituras que eu fiz em anos anteriores. Tem um aqui que eu li esse ano, mas são leituras mais antigas, a maioria. E aí eu quero deixar como dica Rosemary, esse dramalhão da Rose, esse livro que tem essa capa medonha, que para quem leu a história sabe o porquê dessa história, porquê dessa capa. E a Rosemary, ela sofre muito porque ela é casada com um homem violento, em que ela sempre está sendo ameaçada, sofre agressões físicas e muito abuso, e ela decide sair desse relacionamento sem avisar o seu marido, né? E numa fuga mesmo, e nessa fuga ela tem êxito, mas depois o seu marido não se conforma e vai ao caso dela. E a grande dificuldade da Rosemary em relação a esse afastamento do marido é porque ele é um agente da lei. E é contraditório porque é uma pessoa que deveria ter um papel social e familiar ainda mais forte, visto a ação dele na sociedade de coibir o crime, né, e de prevenir, de ser um agente de segurança. Ele é assim horrível em casa, muito pesado. O início já começa bem pesadão, de uma cena de violência que ela sofre, e super recomendo. O final eu não gostei tanto, porque acho que para uma mulher que foi vítima de abuso, ela meio que o King colocou assim. Eu ia até entendi como o autor quis colocar um final feliz, dela retomar a vida e a vida sentimental, mas acho que foi um pouco precoce. Eu acho que uma mulher que sofreu violência doméstica, mesmo ela desejando ter um outro parceiro, eu acho que vai ser todo um processo, na maioria das vezes, da pessoa se envolver com outra pessoa. E acho que quando ele encaixa logo esse outro parceiro, fica como se fosse um salvador. E acho que a mulher, ela que sofreu violência doméstica, ela não precisa de um outro homem, um salvador. Ela precisa se desvencilhar por si só e por uma rede de apoio. Se esse homem maravilhoso que vai mostrar ela que existem homens diferentes vai acontecer, eu acho que é uma coisa a posteriori. Então, a crítica que eu faço à narrativa, mas é um livro muito bom, super recomendo. Acho que é um livro pouco lido, o pessoal compra e não lê, fica naquela bobagem de acumulação. Ah, dá raivinha desse povo, sabe? Porque estão nessa bobagem. E isso é uma espécie de toque, né? Diz que
no excesso existem muitos vazios, e eu concordo. Aí alguém pode pensar assim, despeito dela, porque ela não pode comprar livros, mas, minha gente, pelo amor de Deus, nesse período que eu acompanho os canais, sigo muita gente e assisto e consumo muito conteúdo, hoje consumo até menos, só alguns canais mais queridinhos e outros que não são tão queridinhos, que são pessoas mais distantes. Mas eu fico olhando assim, eu disse, bobagem, o povo ficar só na corda da acumulação, acumulação, acumulação. Aí eu fico pensando, será que uma pessoa precisa ter tantos livros que nunca lerá? Não é porque tem livro por ler, é o excesso. Aí eu fico pensando, será que se uma pessoa não fosse livro, e a pessoa diz, não, é uma biblioteca que eu estou construindo. Nem é, mas bora lá. Aí, será que a pessoa precisa de tanta roupa que nunca vai usar, tanto sapato que nunca poderá usar? Acho que são coisas que fazem a gente pensar. Acho que tem maneiras inteligentes de se gastar o dinheiro do que só ficar nessa obsessão da aquisição. Infelizmente, é um dado muito real que a maioria das pessoas que consomem muito livro de compra não leem quase nada, só se tornam acumuladores. Aí eu acho que a gente tem que refletir sobre isso também, mas bora lá. Creepshow, esse quadrinho que eu amo muito, porque eu acho que tem aquela vertente de quadrinho da década de 70. Eu gosto muito dessa história aqui. São histórias bem exageradas, tá? Deixa eu ver o título dessa, para dizer a vocês, só para não dizer que eu gosto e pronto. A Caixa. E é aquele humor mais pesado, sabe? Mais pastelão, mais pastelão. Uma coisa mais linda. Deixa eu mostrar assim, porque eu não quero dar tanto spoiler. Tipo um monstro do lago, sabe? Tem um que eu gosto muito que é Indo com a Maré. E são várias histórias aqui, super recomendo. Creep Show é aquele tipo de terror e horror que a gente vê muito assim na perspectiva quando o terror e o horror era realmente naquela pegada mais humorística. Hoje eu acho que seus contornos, olha que massa, eu acho que os seus contornos são mais sérios e esse humor mais pastelão perdeu um pouco o encanto para a maioria dos leitores do gênero, mas super recomendo. The Darkman, será que você pronuncia assim? Acho que não. Eu sempre erro o meu inglês. Eu sou terrível. Quem já ouviu falar dessa história, acho que poucas pessoas conhecem. Aqui não foi uma história criada por King, tá bom? Foi uma história adaptada de sua obra. Esse tipo de traçado se chama Rachura. E aqui a gente vai ver a personificação do mal em Randall Flagg. E quem conhece esse protagonista, esse ser perverso, sabe que ele tem várias caras, vários nomes, várias facetas. Não seria necessariamente o diabo, mas a encarnação do mal nas suas várias nuances. E é muito bom porque aqui a gente vai ver algumas coisas que aconteceram, algumas histórias que tem o Randall Flagg, e é muito bom, super recomendo. A bem da verdade, eu acho que quadrinho traz um encanto todo para nós leitores, e tem gente que não vê muito sentido de ler quadrinhos. Aí quero recomendar quadrinho mesmo, e acho que tem quadrinhos também muito bons, que nem são quadrinhos tão autorais no sentido de serem só narrativas de quadrinhos, mas que foram adaptados de grandes obras. Vou dar um exemplo, não é King, mas Grande Sertões Veredas eu li a graphic esse ano e gostei muito, sabe? Gostei muito. Acho que a obra, o romance em si deve ser melhor, mas o quadrinho não fica a desejar nada. Li esse ano A Longa Marcha. Eu sei que Rosemary vai ter adaptação de série. E A Longa Marcha está se rodando filme, né? E aqui a gente vai ver o jovem rei que
decide entrar nessa marcha. Essa marcha ela tem contornos de parecida com os Jogos Vorazes, sabe? É uma marcha que vários jovens se candidatam, as pessoas passam a assistir, vão para a arena para ver alguns desfechos, tentam contato com esses meninos e eles não podem parar, eles recebem advertências, se eles pararem, se eles interromperem o percurso, e depois de algumas advertências, no caso 3, eles vão a óbito. E o final é muito bom, só não achei melhor porque ficou meio que em aberto, e eles correm para um grande prêmio, que é aquilo que eles desejaram ter dentro da perspectiva subjetiva deles. Aí eu acho que o final não se encaixou tanto para mim na lógica, mas eu acho um livro pesado e super bom. Acho que vale a pena vocês conhecerem muito. Outro livro que eu li esse ano foi Dolores Carbone. Eu sei que a Longa Marcha foi a Edwidge que me deu de presente. Esse aqui foi Tabata Show, me deu de presente. E Dolores Claiborne, ele tem um título antigo de Eclipse Total. E Eclipse Total se encaixa com o título, com a cena daqui. E aqui a gente vai ver a história dessa mulher. Uma mulher simples que faz um trabalho de limpeza doméstica, casada com um homem muito difícil, cria os filhos. E esse homem ele começa a investir contra a filha, começa a olhar a menina diferente e a mãe começa a se incomodar com isso. E de uma certa maneira ela tenta contra a vida dele. Fica aquele mal-estar na cidade, a morte dele, do seu marido, é tida como acidente, mas paira dúvidas. E ela continua seguindo a vida, os filhos crescem, vão estudar, ela cuida de uma idosa que vinha a óbito e, por causa disso, a morte do seu marido é trazida de volta com essa narrativa com a morte dessa idosa. E alguns se perguntam, foi um acidente que a idosa sofreu ou foi um atentado? O final é muito bom, o final tem um desfecho bem diferente do que eu esperava, porque as pessoas têm muita dúvida se essa idosa sofreu um acidente, porque é uma idosa que se isolou da família e, por causa da morte, ela deixa a herança para Claiborne. E por isso há essa dúvida aí que paira. Muito bom, super recomendo. Um livro fininho. Eu acho que a protagonista conversa muito com a gente. Eu gosto muito disso, quando o King conversa com o leitor através dos seus personagens. E aí quero deixar esse infanto juvenil, a pequena caixinha de Gwendy. Aqui a gente vai ver a Gwendy que ela quer ir para um local e tem alguns caminhos para ela ir para aquele local, mas ela decide optar por uma escadaria e lá no meio do caminho ela é interceptada por um homem que puxa uma conversa com ela e oferece-lhe um presente, essa caixinha, e essa caixinha realiza alguns desejos. E muito bom. A história fica incompleta, em parte porque tem continuidade, 2 e o 3, que eu não li, mas é um livro que eu super recomendo. Quem não gosta de terror e horror, esse infanto juvenil, ele é uma história bem gostosa e não é muito pesado não, então acho que vale a pena. E para finalizar, eu quero deixar como dica esse negão lindo, Escuridão Total Sem Estrelas. Realmente a escuridão aqui é muito grande, não há estrelas. Essa novela que tem 4 histórias, e aqui eu vou dizer para vocês quais são: 1922, Gigante do Volante, Na Verdade Sempre, Extinção Justa, Um Bom Casamento. Essas 4, né? 4. Aqui tem um pós-fácil também. E eu gosto de todas, eu acho que 1922 é a minha predileta, porque conta a história de um homem que vive com a mulher e o filho na sua fazenda, e vive uma vida boa, aquele casamento tem uns ruídos, mas segue, e aquele homem ele se vê com a dificuldade de manter aquela fazenda, e faz empréstimo no banco, e esse empréstimo se torna, de uma certa forma,
uma ruína na sua vida. E é muito triste porque ele perde a esposa, ele perde o filho, ele perde a fazenda. E, na verdade, tudo que ele tentou fazer foi manter a fazenda e destruiu a própria vida, a própria família e nem ficou com a fazenda. Então, assim, é muito bom, é muito dramático. 1922, super recomendo, assim. É apaixonante essa história. Tem outras histórias boas, como Gigante do Volante, que vai tratar de uma mulher que sofre um abuso e aí ela se vinga daquele abusador. Tem um post-twist final muito bom, porque tem uma reviravolta aí. E Extinção Justa também é bom, mas um bom casamento nos faz pensar, às vezes, que a gente pode, uma pessoa pode viver com uma pessoa durante anos sem conhecê-la bem. Foi até o King, ele se baseou um pouco, eu acho, na história de Heidi, né, do BTK, um psicopata BTK. E Extinção Justa, ele é muito bom porque é uma história de um homem que sofre um câncer e ele vai ter, ele faz um pacto para se curar desse câncer, mas a bem da verdade é que ele tem a cura, mas a família dele também é praticamente destruída. E aí ele se pergunta se valeu a pena ele ter conseguido esse álcool, fazendo esse pacto, e no final, para ele não teve muito sentido. Todas as histórias são muito boas. Eu acho que O Gigante no Volante é muito pesado, porque trata de violência sexual, mas não menos importante, e super recomendo. Aqui, na história do conto 1922, Stephen King homenageia Rhoda Penmark, que é a personagem, a protagonista de Menina Má. E aí eu estou citando isso para deixar também essa dica. Porque apesar de ser aniversário do rei do terror e horror, autores eles são fascinantes, porque eles não nos entregam só o ópus do gênero deles, eles, dentro da narrativa do gênero deles, eles passam por outros tipos de narrativas que são divertidas, engraçadas, mas que também faz pensar o social, e eles homenageiam também outros autores, outros personagens, outro tipo de história que talvez aquele público não se encaixe com aquela leitura, mas ele nos apresenta. Aí fica essa dica, tá bom? Longa vida ao rei Stephen King. Até a próxima, pessoal!